aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais forte aí? Glória a Deus. Olha a pessoa do teu lado e fala assim, olha, não é por um acaso que você está aqui. Fala para ela, fala assim, não é à toa. Deus não faz nada à toa, querido. Tudo tem um plano e um propósito do Senhor, amém? Deus conta os fios do seu cabelo, uma folha de uma árvore não cai à toa. Então, querido, tem uma coisa que você tem que tirar da tua cabeça. Você não está aqui à toa. Sabe qual é o problema? Você pode estar aqui à toa. Você não está aqui à toa, mas você pode decidir estar aqui à toa. Ele disse que para o faminto até o amargo é doce. Então uma coisa, querido, que eu quero que você ore aqui agora, querido. Deus tem palavra ao teu coração, Deus tem palavra à tua vida. Eu já tive conversas com pessoas que muito inteligentes em muitas áreas. E que eu me aconselhei com elas e a minha vida mudou por causa da palavra de alguém que não é Deus, mas é inteligente. Quando já conversaram com alguém inteligente? Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Você acha que se Deus hoje falar com você e você receber, a tua história não pode mudar completamente? Sabe qual que é o drama aqui que o pastor Giovanni falou? Que Deus está falando. Quem sabe que Deus está gritando com você há muito tempo. Mas hoje, querido, eu quero que em nome de Cristo Jesus, você coloque profeticamente aí as mãos nos seus ouvidos, feche seus olhos. Que de tudo, querido, tudo que está sendo feito aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê, a gente se empolga com o solo de teclado, a gente se empolga com o pastor Joe pulando aqui, falando, a galera cantando, a bateria moendo, o som bacana, legal, mas tem uma coisa que você tem que sair daqui, é ouvindo a voz de Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, se desliga de tudo o que aconteceu essa semana, até esse presente momento, e fale, Deus, eu quero ouvir tua voz, eu preciso ouvir tua voz, aguça os meus ouvidos espirituais para te ouvir, eu preciso te ouvir. Querida, a Bíblia diz que uma característica de quem é nascido de novo, é que depois de nascido de novo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele simplesmente vem como um GPS na minha e na tua vida e começa a falar com você. Ele fala, ei, não fala assim, não olha dessa forma, não toque aí, não vá ali. E aí você começa a entrar num processo de intimidade com Deus. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, nós colocamos a mão em nossos ouvidos. Sabendo, Deus, que nós queremos, Deus, aguçar o nosso ouvido espiritual para ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor é vivo. E porque é vivo, fala. E declaramos em nome de Cristo Jesus, Deus, fala conosco hoje, porque precisamos da tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus aí com muita força. Glória a Deus. Toma seu assento aí, se coloca sentado. Querido, vim falar para um povo alegre hoje, amém? Povo feliz. Povo bonito. Povo bonito. Glória a Deus. Então aplauda Jesus aí. É aplaudir Jesus, né? Não é eu, não. É eu. Sábado à noite, querido, você saiu aí da sua casa, tudo, a gente veio aqui fazer uma festa ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Então eu vou pregar aqui rapidinho, é a hora que você fala, vou pregar aqui rapidinho, mas porque depois vai ter o pastor Raí, que é a hora que você fala, eu vou pregar rapidinho, é porque vai vir o pastor Raí, que daqui a pouco. Então tá, a gente tá, eu amo assim, pastor Raí, essa sinceridade que rola entre o preletor e o público. Esse trabalhar da sinceridade, eu acho que sempre é o que nos ajuda aqui a poder ter um excelente culto. Amém? Vocês concordam? Então vamos embora. Gente, aqui o tema que foi dado é conferência intimidade. Todo mundo aqui, pelo menos, tem noção do que é a palavra intimidade. Intimidade, você só consegue ter intimidade com alguém que você, em tese, se assemelha com aquela pessoa, que você tem pontos em comum com ela. Concorda comigo? A partir do momento que você não tem nada em comum com uma pessoa, fica muito difícil você desenvolver intimidade com ela. Intimidade trata de coisas que o próprio nome diz. É necessário profundidade para ter intimidade. Você não consegue desenvolver intimidade sem uma profundidade. Você não consegue ter algo superficial com alguma pessoa e dizer que você é íntimo dela. Eu acho muito interessante, querido, que tem pessoas que às vezes falam, pastor, vi sua ovelhinha lá, hein? Aprontando, né? Fazendo terror lá, né? Ele não vai na igreja? Aí eu penso comigo mesmo, falo, eu não vou responder, até porque você que está falando, você não vem, né? Então, não tem nem sentido eu te responder, já que você não faz parte. Você só está apontando, mas você também não faz nada. Agora, sabe o que é interessante? O fato de você estar aqui na igreja não significa que você é íntimo de Deus.
o fato de você conversar com algumas pessoas não significa que você é íntimo daquela pessoa. O fato de você ter um título dentro da igreja também não significa que você é íntimo de Deus. Já vi muitos pastores que de crente não tinha nada. Né? Então, intimidade não significa porque você foi em algum lugar, ou isso não quer dizer nada. Agora, para se ter intimidade de verdade, significa que existem pontos incomuns que tem que ser real. Vou dar um exemplo. Se eu brigo com a minha esposa em casa, discuto com ela, porque possivelmente ela deve estar errada em algum ponto. Normalmente é assim, né? Os maridos sabem, normalmente a esposa sempre, quando a gente briga é porque ela está errada em alguma coisa. E você, se eu for atender, procurar algum conselho, você vai dizer, quando eu vier falar do problema que minha esposa tem, que eu estou com um problema na minha Eu estou com um problema na minha intimidade, porque é uma, né? Agora, o que gerou o problema na minha intimidade? Uma discordância. Ou você acha porque eu e ela conversamos num assunto e concordamos em tudo? Não. É porque gerou algum problema na minha intimidade, querido. Uma coisa que eu e você temos que entender é que quando de fato as pessoas são íntimas, é porque elas andam em concordância. A Bíblia diz, como viverão dois juntos, se não há concordância? É impossível falar intimidade se não é concordância. Então, o que eu estou vindo aqui falar para você é que quando você tem intimidade com Deus, você automaticamente vai concordar com os planos e propósitos de Deus e com aquilo que Ele diz e fala para a tua vida. A partir do momento que você vive uma vida em desobediência a Deus, é impossível você dizer que é íntimo dEle. A partir do momento que você diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos, é impossível dizer também que você ama esse Deus. Então eu quero falar de duas coisas muito rápido, porque vai vir aqui o pastor Raik daqui a pouco. Vai vir daqui a pouco o pastor Raik aqui. E eu quero falar de duas coisas que só tem quem é íntimo de Deus. Duas coisas que só tem quem é íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus conhece a Deus e conhece os seus planos. Se a sua intimidade não está legal, é porque possivelmente as suas ideias não estão batendo com as ideias de Deus. Ok? Perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa, querido, que eu, conhecendo esse Deus, nos poucos anos de vida, mas mesmo nos poucos anos de vida, desde quando eu me entendo por gente, eu estou nesse ritmo de falar com Deus, eu entendo uma coisa, que só entende quem é íntimo de Deus, porque a gente começa a conhecer o coração de Deus. Eu entendo que Deus não tem dó de ninguém. Deus não tem dó de ninguém. Porque nós temos um Deus que não se move pelas necessidades, nós temos um Deus que se move por um propósito. Ah, pastor, eu discordo disso. Então a fome na África tinha que ter acabado, se Deus tem dó dos outros. Sabe qual que é o problema? É que lá no Éden, você deve lembrar daquela serpente na árvore. O pastor não estava lá, não, você lembra da história. Está lá a serpente na árvore, e a serpente, ela fala para Eva que tinha tudo era perfeito, mas ela coloca em Eva uma necessidade de comer algo que ela não tem, de receber algo que ela não tem. Quem é que planta necessidades na nossa vida desde o Éden? Quem? Satanás. Então ele fala para Eva assim, ó, tem uma coisa aí que você tem, é tudo lindo aqui, você pode comer de tudo, mas tem uma coisa que se você comer, você vai ter algo que você ainda não tem. Você vai ser igual a Deus. Então Satanás é especialista em plantar necessidades. Sabe o que vai mais emocionar eu e você aqui agora? Você quer saber uma coisa que vai emocionar a gente? Não é eu falar da palavra de Deus, infelizmente. Não é eu falar a real da Bíblia para você, isso aí normalmente não vai fazer você chorar. Mas se eu contar que eu perdi o pai, se eu contar que eu estou passando fome, se eu contar que minha moto me atropelou e tal, eu cheguei em casa, se eu chorar as pitangas e contar necessidades para você, você vai no final do culto. O pastor falou uma coisa ali que tocou, tal. Sabe por quê? Porque eu mexo com as suas necessidades. E sabe qual que é o problema do mundo? O mundo está se movendo à contramão do reino de Deus. Por isso que nós somos a contramão do mundo, porque o mundo se move em necessidades. E Deus não está olhando para necessidade, Deus está olhando para propósito. Isso é tão interessante, querido, que Jó, Deus permite que ele perca tudo, para um dia alcançar o propósito que é ter 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando ele perde tudo, ele se aprofunda no relacionamento com Deus. E aí quando ele chega no êxito da sua vida, ele diz, antes
Eu te conhecia de ouvir falar. Agora que eu passei pelas provas, eu te conheço de contigo andar. Deus não teve dó, porque precisava cumprir um propósito. É interessante, querido, quando você vê a viúva ela está com a última refeição dela em casa. Deus manda um profeta e fala: profeta, vai na casa da viúva. O profeta bate na porta, chega na casa da viúva e fala: viúva, que foi? Me dá a tua última refeição. Ela fala: mas espera aí, é a minha última refeição. É Deus dizendo: eu não tenho dó. Eu quero que você pare de olhar com uma mente de necessitado e entenda que eu trabalho debaixo de propósito. Sabe, gente, Ana era uma mulher que não poderia ter filhos. Fica comigo. Ana é uma mulher que não poderia ter filhos, hipótese alguma. A Bíblia diz que ela era atormentada pela esposa do seu marido, que era inclusive a sua parceira diária. Ela era atormentada diariamente. Sabe por quê? Porque ela não tinha filho. Ou seja, alguém que era atormentado diariamente por algo que não era culpa dela. Alguém acorda e nasce, enfim, e diz: eu vou ser estéril. Não, simplesmente é uma coisa que fugia ao seu controle. Só que ela era zoada, era tirado onda por algo que para ela era natural, era a esterilidade. E todo ano eles levavam sacrifícios a Deus e diziam: olha, Senhor, toca o meu ventre, porque eu quero ser curado. E Deus não deu a mínima. Sabe por quê? Porque Deus não se move por meramente um choro, por meramente uma necessidade. Deus se move por propósito. O interessante é que o dia que ela falou assim: ó, o dia que o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. A madre dela se abriu e ela teve filhos. Algumas coisas que só vai entender quem tem intimidade com Deus é que Deus não tem dó de ninguém. Deus não olha a necessidade. Deus vê o propósito. Senão a fome no mundo tinha acabado, a dor tinha acabado, tudo estava perfeito. Se Deus agisse por dó, Ele age por um plano e por um propósito. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé, olhou os filhos de Jessé e falou: aquele armário bonitão ali, aquele cara forte, cheiroso, né, parrudo, cara bom. Esse aí é o rei de Israel, porque analisando o reinado de Israel, ele via que aquele preenchia as necessidades. Mas Deus disse: não é esse, não é esse, não é outro, não é outro, não é outro, é o último. Porque eu não estou aqui para preencher necessidade, eu estou aqui para preencher propósito. Eu estou aqui para fazer um propósito, estou aqui para fazer algo diferente. Eu não estou aqui para olhar a necessidade. Quem planta a necessidade é o demônio, é o inferno. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus dá uma visão, Ele também dá a provisão. Se Deus manda andar sobre as águas, é impossível, você vai andar sobre as águas. Não existe falta de recurso em um reino que é totalmente cheio de graça, poder, ouro e provisão. Um Deus que tudo pode. Então, uma coisa que eu entendo é que Deus não tem dó. Deus trabalha por propósito e não por necessidade. Uma segunda coisa que eu entendo e que eu queria compartilhar com vocês antes de eu encerrar aqui. Eu vou encerrar daqui a pouco. Obrigado pela sinceridade. A gente está treinado. Estou treinando para você chegar aqui, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 39. E vou encerrar aqui. Nossa, essa foi natural. Essa aqui foi natural. Pode filmar aí, essa foi natural. Essa senti que houve sinceridade. Saiu virtude. Olha só, Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Alguém já reclamou aqui na vida? Tá, tem alguns ETs aqui que ainda não reclamaram, tá bom? Tá. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Fala a pessoa do outro lado, você quer reclamar? Reclama só de você. Fala para ela, você já tem muita coisa para se auto-reclamar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você quer culpar alguém? Culpa você mesmo. Você quer achar ruim alguma coisa? Acha ruim você mesmo. Eu estou falando de coisa que só entende quem tem intimidade com Deus. Porque a gente conhece a Deus e vai aprendendo. Quer reclamar de alguma coisa? Reclame. Mas começa por você. Reclamar de você. Sabe qual que é o problema, querido? Eu disse que Deus não tem dó de ninguém. O problema é o seguinte. Porque, pastor, você não sabe da minha história, pastor. Eu fui traído. Jogaram no cesto.
do Lilo, avacalharam comigo, falaram que eu era um nada. Imagina uma criança nascer num contexto assim, pastor. O iluminado, se tu está falando isso, é porque tu sabe que tudo que te falaram e te fizeram é ruim, é errado. Então não alimenta isso. Então não nutra isso no teu coração. Então não carrega isso para a tua vida. Então não bota essa mochila de emoções nas costas e leva. E faz disso um ídolo. Os idólatras não vão herdar, não está dizendo que vai ser salvo, não. Não vão herdar o que Deus tem para eles, o reino de Deus aqui na terra. Se você pega a mochila da desgraça da tua vida e bota assim, é aquilo e acabou. Meu irmão, mas pastor, você não sabe da minha história. Irmão, vamos cada um contar o problema de um outro aqui, que todo mundo vai chorar. Tem um pior que você ali, outro pior lá. Pastor, mas eu devo ser o mais pior de todos. Nós vamos achar alguém pior que você. Pode ter certeza que tem. O grande dilema é o seguinte: do que se queixa? Deus está falando. Se a gente tomasse café com Deus todo dia, almoçasse com Ele, a gente entenderia algumas coisas. Essa é uma delas. Deus não quer saber da tua queixa, irmão. Quer reclamar, reclama consigo mesmo. Porque quem fica murmurando das coisas para os outros e para Deus, fica no mesmo ciclo a vida inteira. Os anos passam, mas a temporada sobre tua vida fica na mesma. As coisas mudam, mas a tua vida não vai mudar. Mas pastor, já passou 3 meses, sim, mas a reclamação é a mesma. O ciclo é o mesmo. Não vai alterar, não vai mudar. Como diz meu amigo chileno, quantos dizem amém? Sabe, gente, o povo ficou 40 anos no deserto. Sabe por quê? Reclamava. Reclamava. Então eu vim dizer uma coisa muito, Se você se portar sempre como necessitado, a Bíblia diz que Deus dá pão ao que come. Dá pão para você. Deus é bom. Dá pão. Come. Agora, Deus dá pão ao que? Fala comigo, come. Isso é uma verdade. A segunda verdade. Deus dá semente ao que? Deus dá pão ao que? E Deus dá semente ao que? Quem você é? Vai ser o cara que me dá, tá ruim, me dá. Minha filha, ela sabe falar isso. Tem 1 ano de idade. Dá. Me dá. E eu vou lá e dou. Agora, eu vou semear. Eu vou ser a resposta. Ah, meu irmão, quando você se posiciona como a resposta, tá quebrando o pau, você chega lá e fala, galera, vamos acalmar os ânimos aqui, vamos dar um jeito, tal. Não. Ai, precisa ver alguém aqui arrumar isso aqui, tal. Não, você vai arrumar. Fala a Deus. Você que vai dar um jeito. Sabe por quê? Pastor, eu não vou ficar dando jeito na vida dos outros. Meu irmão, se você se posicionar como a resposta vem para você. Se você se posicionar com pão, vai vir só o pão para você, só pão, só abacaxi para descascar. Então, no nome de Cristo Jesus, querido, primeiro, Deus não tem dó de ninguém. Segundo, quer começar a reclamar? Começa por você, que está cheio de problema. Lucas quer começar, às vezes, a ficar indignado com alguma coisa. Irmão, é só olhar um pouquinho para o meu umbigo que eu vejo que eu já tenho muita coisa para reclamar de mim mesmo. Então, intimidade, querido, de verdade, andar debaixo de uma intimidade saudável, é estar em concordância de ideias. E eu queria só falar dessas 2 ideias que Deus tem ao nosso respeito. A primeira é você saber, quando você se aproxima de Deus, que Deus não trabalha por necessidade. Quem plantou necessidade foi Satanás, lá no início. Deus trabalha por um propósito. Amém? Amém. Segundo, Deus não quer ouvir murmuração, reclamação. Quer reclamar? Reclame de você mesmo.
Agora, tudo isso que eu estou falando, querido, é para você viver de propósito, um propósito. Amém? Coloca a mão no seu coração aí agora, em nome de Jesus. Já gostaria de chamar o pastor Raik aqui agora. Ele vai tomar conta aqui da situação. O povo está ligado, né? Mas em nome de Cristo Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, Deus. Colocamos, Deus, o nosso coração em tuas mãos, Deus. E sabemos, Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. Mais cortante, Pai, do que uma faca. Mais cortante do que uma espada. No nome de Cristo Jesus, Pai, vem falar ao nosso coração. Vem derramar do teu poder. Vem derramar da tua glória, da tua graça sobre nós. Querido, em nome de Cristo Jesus, enquanto essa canção aqui vai ser entoada, enquanto o pastor Raik está aqui, eu quero que você se coloque em pé aqui agora. Quem sabe você chegou aqui reclamando de muita coisa. Achando ruim muito, porque o fulano me tratou. Para de reclamar. Se posiciona como a resposta. Se posiciona como a solução. Resolve. Alinha. Você não é refém de nada, não. Deus não te criou para ser refém. A Bíblia diz, não se conforme com esse mundo, mas resplandeça. Querido, você está aí com dilemas tão pequenos em relação à posição que Deus quer te colocar. Você está com problema com essa pessoa, e quando Deus te colocar lá em cima? Você está com problema em honrar um cara que está acima em você, que no teu trabalho, meu irmão. Imagina o dia que Deus te colocar no Palácio do Planalto, você vai fazer o quê? O dia que Deus realizar teu sonho, você vai fazer o quê? Você está em constante teste, querido, para ser aprovado aonde Deus quer te levar. Então, em nome de Cristo Jesus, faça essa oração aí de 30 segundos. Você precisa entregar algo na mão do Senhor, querido. Pedir perdão, liberar algumas coisas que precisam ser liberadas, na autoridade do nome de Jesus.